Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988. Chegamos ao artigo 103A e vamos falar sobre a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Eu sei, se é súmula vinculante, só pode ser do Supremo Tribunal Federal. Aliás, você sabe o que é súmula vinculante? Súmula vinculante é diferente de súmula comum. Enquanto a súmula comum é o entendimento pacificado, jurisprudencial de um tribunal sobre um tema do direito, a súmula vinculante é uma normatização vinda do STF que obriga ao Judiciário e ao Executivo a cumprir determinada norma constitucional conforme for apontado pela súmula vinculante. Grave que é uma normatização vinda do STF, que ela obriga ao Judiciário e ao Executivo, veja que não aparece obrigação ao Legislativo, a cumprir determinada norma constitucional conforme for apontado pela súmula. O texto do artigo 103A diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos membros após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida da lei. Olha, só o caput do artigo 103A já dá para resolver diversas questões de prova. Primeiro, só o Supremo Tribunal Federal é competente para editar súmula vinculante. Por isso que é redundante falar súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Aliás, só ele pode editar a súmula vinculante. E ele pode de ofício ou por provocação. Tanto o Supremo Tribunal Federal pode editar de ofício ou por provocação. E nós vamos ver os legitimados daqui a pouco a propor a edição, cancelamento, revisão de súmula vinculante ao STF. Então, é uma competência originária do STF. Nós já vimos isso em outras aulas. Segundo, pode ser de ofício ou por provocação. E depende da decisão de 2/3 dos seus membros. 2/3 de seus membros. Nós já vimos isso, inclusive, na aula do artigo 102, parágrafo 3º, quando tratamos do recurso extraordinário. Lembra da questão da repercussão geral, que deve ser analisada previamente? Então, aqui o mesmo quórum, 2/3, 8 ministros, ok? E após reiteradas decisões sobre matéria constitucional. Não é bem assim como se pensa popularmente, tá? O STF vai lá e edita a súmula e pronto. Não, ele estaria sim legislando. E não é essa a sua atividade típica. Legislar é com o legislativo. Agora, após reiteradas decisões do STF sobre matéria constitucional, ou seja, tem que haver diversas decisões, o entendimento tem que já estar pacificado no STF sobre a matéria. E a matéria não é qualquer matéria, é matéria constitucional. Após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, pode o STF, mediante quórum de 2/3 de seus membros, editar por ofício ou por provocação súmula que, a partir da sua publicação na imprensa oficial, as questões de concurso tendem a colocar diversos momentos que não este para perguntar ao candidato o início da vigência da súmula vinculante, o início de sua eficácia, o início da sua vigência. Veja, é muito simples. A partir da sua publicação na imprensa oficial. Não é depois do último voto, não é depois da publicação na imprensa oficial. E a partir disso, ela terá efeito vinculante. Muito fácil responder sobre o efeito, né? O efeito vinculante. Agora, em relação a quem? Aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. E vamos parar por aqui.
Preste atenção. A súmula vinculante, ela vincula a administração direta e indireta em todas as esferas, federal, estadual e municipal, e os órgãos do Poder Judiciário. Ponto. Professor, poder legislativo, exercendo sua função atípica de administrar, está vinculado, está obrigado a cumprir, a obedecer, a respeitar a súmula vinculante? Eis a pergunta. Sim, se não é a atividade típica do legislativo, é a sua atividade atípica, deve sim respeitar a súmula vinculante. E veja o seguinte: presidente da República editando medida provisória ou lei delegada. E aí, deve respeitar a súmula vinculante? A resposta é não. A função legislativa não está obrigada a agir de acordo com súmula vinculante, ok? O legislativo, inclusive, pode editar norma contrária à súmula vinculante, logo após até, se for o caso, da edição de uma súmula pelo STF. O legislativo não está vinculado e a resposta é simples. Primeiro, a súmula não tem força de lei. A súmula não é lei. Apesar da sua força vinculante, ela não é lei. Apesar da sua força normativa, ela não é lei. Porque se ela fosse lei, o STF estaria legislando. E legislar não é função típica do STF, é função típica do legislativo. Perfeito? Importante também você atentar que ela afeta todas as esferas, federal, estadual e municipal, concernente à administração pública e também os órgãos do Poder Judiciário. Perfeito? Fácil de entender, né? Bem como pode aprovar, como também pode proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida na lei. Se é o STF a aprovar, se é o STF a fazer a sua revisão, se é o STF a cancelar, a lei editada contrária à súmula não revoga a súmula vinculante. Pois é, não revoga. Para cancelar a súmula, só o STF, mediante decisão de 2/3 de seus membros. Não é lei, então não é revogada pela lei. Então não é revogada pela lei que venha a ser editada. Informações importantes sobre a súmula vinculante. Lembrando que a súmula vinculante ela faz parte do controle concentrado de constitucionalidade do STF, possui efeito erga omnes, generalidade, impessoalidade e abstração. No parágrafo 1º, nós temos o seguinte: a súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre os órgãos do Poder Judiciário ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Veja que não é por qualquer motivo que pode ser editada a súmula vinculante. Nós já vimos no caput, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional. E aqui no parágrafo 1º estamos observando que tem que haver controvérsia atual entre os órgãos dos judiciários ou entre esses e a administração pública, mas não é qualquer controvérsia, é uma controvérsia que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos. Insegurança jurídica são decisões contrárias. Um órgão decide uma coisa, a administração pública decide outra, e assim os processos vão se multiplicando e multiplicando, sendo o objeto a mesma questão, sobre questão idêntica. Então, com base nisso, é possível para o STF editar uma súmula vinculante. Lembrando que a súmula vinculante ela vai fazer o seguinte: quando temos uma súmula normal, uma súmula jurisprudencial, apesar de pacificar determinado entendimento, ela não tem força normativa para impor que a administração, para que o judiciário venha a cumprir, a fazer da mesma forma. Uma súmula vinculante, ela tem essa força normativa.
E nós vamos aprender, inclusive, no parágrafo 3º, qual é a solução para quando uma súmula não é respeitada ou para quando ela é usada indevidamente. Bom, então, é necessário controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. O parágrafo 2º vai dizer o seguinte: sem prejuízo do que vier estabelecido em lei. Nós já até comentamos este parágrafo adiantando a nossa aula, e é muito importante observar que sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, ou seja, a lei pode instituir o quê? Novos legitimados. Vamos ver. A aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada. Lembre-se que nós dissemos que o caput permite o STF agir de ofício ou por provocação. Quem pode provocar a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula? Todos aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Nós vimos isto quando falamos das ações diretas de inconstitucionalidade. Nós falamos quem pode propor, lembra? 3 mesas, 3 autoridades, 3 instituições, ou para quem quer gravar 4 autoridades, 4 mesas e 4 instituições, é só separar ali o governador de estado e o governador de DF, mesa de Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do DF e também confederação sindical de entidade de classe no âmbito nacional. Nós preferimos manter desta forma porque respeita o texto da Constituição. E assim, quando você lê o texto, você não tem muita discrepância em relação ao que você está aprendendo. Então, 3 autoridades, nós já falamos, 3 mesas, 3 instituições. Está aí no quadro para você. E na aula passada também destacamos o que mais é cobrado em prova. Veja que nas instituições, o partido político não é qualquer partido político. É partido político com representação no Congresso Nacional. Veja que não é qualquer conselho da OAB, é o Conselho Federal da OAB. E veja que não é federação sindical, é confederação sindical e é entidade de classe, mas entidade de classe de âmbito nacional. Eu quero destacar aqui é que você aprendeu comigo que o PGR, o Procurador-Geral da República, ele é previamente ouvido nas ações diretas de inconstitucionalidade e na atuação do STF. O que eu quero destacar aqui é que na súmula vinculante, da mesma forma, ele tem que ser ouvido, tá? Agora, há uma exceção. Quando ele, o PGR, está propondo a edição, cancelamento ou revisão de súmula vinculante, ele não vai ser ouvido. Isso só acontece com relação à súmula vinculante, tá? Importante. Lembrando que a Constituição vai dizer, sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei. E com relação à súmula vinculante, nós temos outros legitimados para propor a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula. Quem são eles? Está na Lei 11.417 de 2006. Tá? No artigo 3º, nós vamos ver os legitimados. O artigo 3º vai repetir este rol que nós acabamos de ver e vai acrescentar outros legitimados. Eu separei aqui apenas os incisos e o parágrafo que acrescenta outros legitimados, tá? Então, nós vamos considerar os legitimados para a ADI, a ADC e a DPF, mas, quando se falar de súmula vinculante, nós vamos acrescentar os legitimados que estão previstos na Lei 11.417 de 2006. São eles o Defensor Público da União, e aqui é muito simples, a questão vai trocar Defensor Público Geral da União por Advogado Geral da União. Não é o Advogado Geral da União, é o Defensor Público da União. Os tribunais, nós podemos destacar, os tribunais, está no inciso 11, tá? Os tribunais, aqui a lista para você. E o município no parágrafo 1º. O município, todavia, poderá propor apenas incidentalmente. Incidentalmente. Grave essa palavrinha mágica, tá? Ao curso de processo em que seja parte. O município é parte em processo e aí ele vai propor o quê? A edição de uma súmula vinculante.
nos autos do processo em que ele é parte. Perfeito? Nos autos do processo em que ele é parte. Agora, essa proposta de súmula vinculante deve ser feita de forma incidental. Perfeito? Feita de forma incidental e ela não vai autorizar a suspensão do processo. Adivinha o que as bancas vêm cobrar no concurso referente à súmula vinculante? Exatamente o que está na sua tela. Incisos 6º, inciso 9, parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 11.417 de 2006. Está aí, informação importante para a sua prova, tá? E o parágrafo 3º vai dizer: do ato administrativo ou da decisão judicial que contrariar súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao STF que, julgando-a procedente, anulará o ato ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. Primeiro, você vai ver que do ato administrativo ou da decisão judicial que contrariar súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, veja que tanto pode contrariar a súmula que está editada, que deveria ser aplicada, como também pode aplicar a súmula, mas não é o caso de aplicação. Aplicar indevidamente. Veja que pode ser o ato administrativo ou pode ser a decisão judicial. Como se resolve a questão quando isso acontece? Com a reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Nós até já vimos isto em aulas passadas, tá? Veja que não é o recurso extraordinário. Veja que não é o recurso ordinário. É uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Falou em súmula vinculante, reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Agora, quando a reclamação for julgada procedente, ela vai anular. Ela vai anular a sentença? Não. Ela vai anular o ato administrativo. E ela vai cassar o ato? Não. Ela vai cassar a decisão judicial reclamada. Isso aqui também é trocado na hora da prova, fique ligado. E vai determinar que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula. Vai determinar que determinado órgão, seja da administração direta, seja da administração indireta, seja do Poder Judiciário, pratique novo ato administrativo ou profira nova decisão, de acordo com a decisão sobre a reclamação ao STF, vai ser determinado ali com a aplicação da súmula, conforme o caso. Fácil de entender, né? Bem verdade que muitas questões vão vir na literalidade do artigo 103A e dos seus parágrafos. Fique atento para a Lei 11.417 de 2006, quando se fala de súmula vinculante. Na próxima aula, vamos falar sobre o Conselho Nacional de Justiça. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.